Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Irmãos, hoje a frase é a seguinte, ó. As flores do amanhã nascem das sementes do dia de hoje. As flores do amanhã nascem das sementes do dia de hoje. E a Bíblia fala disso, né? A Bíblia fala que o que nós semearmos, nós colheremos. Que árvore boa não tem como produzir fruto mau. Árvore boa dá bom fruto, porque tem suas raízes em Deus. Assim como a árvore má não pode dar fruto bom. A árvore má, o seu fruto é podre, é inútil. O seu fruto é a própria ruína. Então vamos lá. Olha só que tremendo. Vamos lá para o livro de Efésios, no capítulo 3, dos 19 até o 21, diz assim. Olha só. 19 até o 21. Efésios 3, do 19 ao 21, diz assim. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É aquilo que eu falei, lembra? Quanto mais você se entregar a Deus, quanto maior o seu desejo de conhecer a Deus e viver para Deus, maior vai ser a revelação do Espírito Santo e mais poderosamente Deus vai te usar. Entende? Até isso Deus respeita. Deus vai até o propósito do seu coração. Até ali os seus limites de entrega. Por isso o exercício que eu te falei com a gente fazer com essas frases. Para que a cada 5 frases nós vamos trazer uma mensagem. E vamos ali, crescendo dia após dia, dia após dia. Certo? Se você ver uma mensagem e não entender, tem que assistir umas 3, 4 vezes. Eu vi uma mensagem esses dias, uma pregação muito profunda, muito maravilhosa. O que eu tive que fazer? Para clarear um pouco a mente, normal, eu tive que assistir umas 3 vezes. E na realidade, quando assisti umas 3 vezes, aí clareou. Mas não entendi por completo. Então o que eu fiz? Eu estou vendo ela até os dias de hoje. Há pouco tempo agora. E eu creio que eu já vi umas 8 vezes no mínimo. Entendeu? E pretendo ver umas 12, 15 vezes. Para poder assimilar mesmo as coisas. E nesses intervalos, oração, buscar a Deus, buscar a luz maravilhosa do Espírito Santo, que é Ele que vai nos dando discernimento. É Ele que vai possibilitando nosso crescimento em Espírito e em verdade. A nossa vida também para com Deus em Espírito e em verdade. Tá certo? Viu só que maravilhoso verso? E o quão profundo ele é em nossas vidas? Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Você já reparou uma coisa? O que diz lá Filipenses 4,7? A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora aqui ele fala do amor. O amor de Deus também excede todo entendimento. Tá vendo só? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Imagina só. Por isso a nossa única herança aqui desta vida é o nosso caráter. É a nossa vida aperfeiçoada, transformada por Deus. Agora o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus fala, Ele opera tudo em todos. Ou seja, você imagina o entendimento que esses homens do passado não tiveram. Moisés, profeta de Deus. Samuel, José, Enoque,
Imagina, irmãos. João Batista, Malaquias, Oséias, Daniel. Imagina como esses homens viveram. Imagina quão grandiosa não foi a compreensão desses homens do amor de Deus. Por isso que chegou a certo ponto que eles nem olhavam mais a sua própria vida. Viviam única e exclusivamente para Deus, que é a coisa mais maravilhosa, mais linda, gigantesca e encantadora que existe em nossa vida. Mas que infelizmente muitos não percebem. Essa joia rara, esse tremendo tesouro ilimitado. Porque o verdadeiro tesouro é do Espírito, não é barra de ouro, não é barra de prata, não é essas... Entendeu? Isso aí que só existe para ferrugem comer. Não, o verdadeiro tesouro está no Espírito. Na unção do Espírito Santo. Olha só. Que Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder do seu santo amor, que opera em nós. E o 21. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, não vai ficar a noite perturbada e perder a noite de sono com isso que eu vou te falar agora. Você vai chegar nesse entendimento. A eternidade vai ser tempo nenhum a estudar e a viver o grande amor de Deus em plenitude espiritual. Lógico que essas coisas nossa mente não alcança. Isso aí pode ser até uma conclusão que a gente até chega nessa conclusão. Mas alcançar esta conclusão é outra coisa. Aí nós precisamos da eternidade, é ter plenitude de espírito para poder dar uns passinhos nesse pensamento, que é maravilhoso, né? Agora, vamos lá, Efésios 2, vamos lá, Efésios 2, do 11 até o 22. Olha só, 2, do 11 até o 22. Olha só que tremendo. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão. Incircuncisão porque nós não tínhamos um pacto de sangue. Circuncisão é um pacto de sangue. Não é? É um pacto de sangue. Tá certo? Eles tinham um pacto com o Senhor. No 8º dia, a criança era ali circuncidada. Cortava o prepúcio do pênis. Era um pacto de sangue com Deus. Por que tudo isso não precisou mais, logo depois da crucificação de Cristo? Porque não existe pacto de sangue maior do que a cruz do Calvário. Então não tinha mais necessidade disso. Ainda hoje tem muitas pessoas que fazem a circuncisão nos filhos, não é? Por motivo de higiene. Não é mais por motivo religioso. Por motivo religioso não precisa. Paulo diz que agora a circuncisão que é válida mesmo, ela está toda ela centrada em Cristo Jesus. Ou seja, é a circuncisão do coração, que Deus já pedia para o povo de Israel lá no Êxodo. Tá? Tem esse verso lá no Êxodo. Tá? Lá no comecinho da Bíblia. Lá na Torá. Tá certo? Que maravilhoso. Olha só. Verso 12. Por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então tinha o incircunciso, que era o gentil, e aquele que fazia a circuncisão, que era o povo de Israel. Tá? Circuncisão na carne. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Olha só, nós que estávamos sem Deus, sem
conhecimento, né? Um mundo pagão, um mundo com deuses estranhos, deuses pagãos. Agora fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Profetizado lá em Isaías também, né? Que os gentios aceitariam maciçamente o Senhor Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. De ambos, circuncisos e incircuncisos, fez um só povo. Um só povo agora, unido na videira, lá em João 15, na pregação do Evangelho Eterno, lá no Pentecostes. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só povo, fez um só, tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Então, foi abolida as ordenanças. Quais ordenanças eram estas? Ora, não é pecado participar. Eu, se algum dia, é que eu não, né? Mas meu irmão foi em Israel, meu irmão do meio. Então, se você tiver a oportunidade de poder participar das festas religiosas lá, maravilha, desde que você faça elas centrada no Messias. É uma bênção. Existe a obrigatoriedade do passado? Não. Não, é o que Paulo está falando aqui, ó. Aboliu na sua carne, na cruz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou seja, as festas religiosas. Tá certo? Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Lembra lá de Coríntios 12? Nós somos o corpo da igreja e Cristo é o cabeça, que aperfeiçoa e aprimora os dons do Espírito em nós. Por intermédio da cruz, construindo por ela, vamos lá no verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Por intermédio da cruz de Cristo. Um só corpo com Deus. Destruindo por ela a inimizade. Não existe mais inimizade. Todos. O que Jesus falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquele que verdadeiramente ama, esse cumpriu toda a lei, cumpriu todos os 10 mandamentos. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, paz mútua. Minha paz vos dou, para exercer ela com tudo e com todos. Certo? Olha só. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, ou seja, no Espírito Santo. Temos acesso ao Pai por meio de Jesus, no Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Você podendo participar das festas em Israel, participe. Agora, é todo mundo que pode participar das festas religiosas? É todo mundo que pode participar do Yom Kippur? Não é. Tá, porque o mundo inteiro não pode estar dentro de Israel, participar do Yom Kippur? Aí, como é que faz? Percebe? Podendo participar, deve participar, é uma benção. Mas não existe mais obrigatoriedade. Agora a vida é centrada em Cristo Jesus, no Messias. Porque as festas religiosas era a sombra do verdadeiro. Era a eternidade em amor com Cristo, o Messias. Ora, se o verdadeiro já veio, que é Cristo, eu não preciso mais da sombra. É isso que Paulo explica no livro de Hebreus também. Verso 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Todo edifício bem ajustado. Quem é o edifício? Você faz parte do edifício. Bem ajustado, bem centrado em Cristo Jesus, levando a vida, dedicando a vida a Deus. É isso que Ele espera de nós. Verso 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
para que Deus habite em nós. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei em sua casa, cearei contigo e você comigo. A porta é o seu coração. Deus entrou, escreveu com fogo purificador do Espírito Santo sobre o seu coração, sobre a tábua do seu coração, do meu coração. Aí ele entra em toda a casa, que é o templo do Espírito Santo, para ceiar conosco na palavra. Lembra, o livro de Atos também fala disso. Não sabeis vós que vós não sois de vós mesmos, mas sois templo do Espírito Santo? Tá certo? Vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, 6 a 11. 6 a 11. Diz assim, ó. Olha só. Né? Eu plantei, Apolo regou. O crescimento veio de Deus. Ou seja, aqueles que pregam a palavra, né? Que no caso Apolo, que era amigo de Paulo, não é? Eu plantei. Ou seja, Paulo semeou a palavra, plantou. Apolo regou. Como que Apolo regou? Levando mais ainda a palavra de Deus, logo depois de Paulo. Mas o crescimento veio de Deus. Essa palavra crescer no íntimo, crescer na nossa vida e tudo é por meio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos dá arrependimento do pecado, só o Espírito Santo nos dá a conversão, só o Espírito Santo nos dá o crescimento na graça de Cristo. Entende? Nós vamos ver isso mais em detalhes ainda agora, tá? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O mérito é todo de Deus. Tá certo? Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Tudo operado por Deus. Foi Deus que operou em Apolo, foi Deus que operou em Paulo, foi Deus que operou nos profetas, foi Deus que... É um trabalho de Deus, que nós temos o privilégio, a permissão dada por Deus, o chamado dado por Deus para exercer nossa vocação no Espírito. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Tá certo? Olha só o 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, Paulo está dizendo aqui o seguinte: Paulo gerou o fundamento. Quem é o fundamento? Cristo, nosso Salvador, que veio, morreu pelos nossos pecados, é o nosso perdão, é a nossa purificação dos pecados. Cristo é o fundamento. Aí Paulo diz o quê? Que outro vem e edifica. Dá continuidade no trabalho de Paulo. Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, cada um veja como verdadeiramente na palavra está edificando. Certo? Foi o que Jesus falou: errais em não conhecer as Escrituras. Porque se você não conhece a Escritura, você não possibilita nem salvação para você mesmo. Como é que você vai passar para outro? Olha lá, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi... Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus, o Messias. Esse é o fundamento, não tem como. O que Jesus disse? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o elo de ligação. Repara que nele é tudo. Nele é a vida na criação. Quer ver? Não faz parte aqui, mas vamos ver isso aqui. Vai possibilitar que a gente entenda melhor. Aqui, ó.
Ó, João 1, verso 4. A vida estava nele. Ó, que vida é essa? A vida na criação. Ele é o princípio ativo, ele é o verbo. Ele é que dá início em tudo. A vida estava nele, criação. E a vida era a luz dos homens. Que vida é essa? O resgate. Ele veio resgatar um mundo caído em pecado para a maravilhosa luz. A ser luz aos homens. A nos resgatar. A aniquilar a segunda morte, que é a morte da condenação eterna. E aniquilar o império da morte. E todas as trevas que existiam no mundo. Nele, Jesus Cristo. Por isso aquela coroa de espinhos. Sabe o que significa espinho? É símbolo do pecado. Ali Jesus está sendo coroado, o rei do pecado. Porque o pecado do mundo todo estava sobre ele. Ele pega a maldição do mundo nele e aniquila. Para nos dar a vida dele para cada um de nós que somos culpados pelo pecado. E assim selar a aliança eterna no seu próprio sangue. Entende como é? Tremendo negócio, né? Pois é. Filipenses 4. Vamos lá para Filipenses 4. Vamos entender lá um pouco de Filipenses. Filipenses 4, cadê? Vamos um pouquinho mais para trás, né? Passamos sem querer. Filipenses. Capítulo 4, vamos lá. 6, 4 e 5, vamos lá. 6, 4 e 5. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Petições em oração. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Moderação, equilíbrio, boa conduta, domínio próprio, né? Tudo isso faz parte. O 8 e o 7 agora. Olha só que tremendo. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Qual a consequência disso? De edificar o pensamento, de fazer esse exercício até que nós não tenhamos mais nenhum pensamento caído, nenhum pensamento ruim, mas só aquilo que é nobre, habitando nosso coração, mente e alma. Qual o resultado disso? Verso 7. E a paz de Deus, minha paz vos dou, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Entendeu? É isso que Deus quer de nós. Esse coração deserto, pecaminoso, árido, infrutífero, rendido a Deus, se torna um manancial do Éden. Cheios de frutos, cheios de delícias, encanamentos, que é um manancial da palavra de Deus. É vida e vida em abundância. Uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Esse é o propósito divino para a nossa vida. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá. Opa. Vamos lá para Apocalipse. Tá pertinho. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá. 22 ao 25 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, com veracidade, com ímpeto, no Espírito, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor.
A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ou seja, nós vamos nos secar, nós vamos cair e falecer. Mas a palavra de Deus em nós é eterna. O nosso caráter nós vamos levar para a eternidade. Essa santificação que Deus propõe para nós aqui nessa terra, ela será contínua na eternidade. Só que na eternidade, em plenitude de espírito, porque não vai existir mais o pecado. Entende? Entende a maravilha operada por Deus em nós? E agora, irmãos, nós vamos entender como se dá esse trabalho. Então, eu preciso de você, que todos nós possamos prestar maior atenção possível nisso. Está lá em João capítulo 4. João capítulo 4. Deus compara o trabalho de Deus a um agricultor. João capítulo 4, do 31 ao 38. Agora nós vamos entender esse processo divino em nós. Como se dá esse trabalho? João capítulo 4, do verso 31 ao 38. Tá bom? Olha só que magnífico. Vamos nos concentrar aqui e encerrar a mensagem de hoje nessa palavra aqui. A ceifa e os ceifeiros. Calma. Jesus, nessa passagem, ele explica o que acontece com a mulher samaritana. A mulher samaritana vem no poço às 6h. O judeu começa a contar o dia a partir das 6 horas da manhã. 7 horas, primeira hora. 8, segunda. 9, terceira. 10, quarta. 6h, meio-dia. Por que ela ia justo meio-dia, o sol rebentando, estalando? Porque não tinha ninguém no poço. E ela não era benquista. Ela não era bem vista pela sociedade, pela comunidade ali dos samaritanos. Então ela vai no poço e Jesus pede água de beber. Ela fica indignada. Como que você, judeu, fala com uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Só para você ter uma ideia da rixa. Se a sombra de um samaritano pegasse o corpo de um judeu, o judeu fazia a purificação do seu corpo como se ele tivesse relado em um porco. Por quê? Porque o porco para o judeu é considerado um animal imundo. Na realidade não é essa a palavra ideal. Na realidade no original é impuro. Mas aí saiu algumas versões com um negócio de imundo. Você entendeu? Impuro. Entendeu? Inclusive judeu não come carne de porco. Não, é lá em Levítico 11, onde nós fizemos estudos básicos. Tá? Os alimentos que Deus separa que pode comer e os alimentos que não deve comer porque são impuros. Tá certo? Era assim a rixa na época. E Deus veio quebrar esse muro de separação. Samaritanos, judeus, gentios, todo mundo junto, unido em amor ardentemente na pregação do evangelho. Um amor fraternal, um amor puro, verdadeiro, um amor acolhedor. Entende? Então vamos lá. Olha só. E daí, né? Jesus fala para ela: se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Agora, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais sentirá sede, mas serás uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. E eles vão conversando. Até que uma hora a mulher fala assim: eu sei, Senhor, que quando vier o Cristo, ou seja, quando vier o Messias, ele nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus fala para ela assim: eu sou este que fala contigo. Ou seja, Jesus se anuncia para ela como sendo Messias. Isso é muito raro nas Escrituras. Geralmente Jesus falava até para os apóstolos, não revelar isso a ninguém. Por quê? Porque Jesus enxergou nessa mulher fé, virtude. A mulher larga o seu cântaro e vai anunciar a ele. Por quê? Porque ele tinha falado sobre a vida dela. Jesus pede para ela: vai buscar o teu marido. Fala: não tenho marido, Senhor. Jesus fala: é verdade, você não tem marido, mas tiveste 5. E o que você agora tem, esse não é seu marido. Por isso que ela ia lá meio-dia buscar água no poço. Entendeu?
Ou seja, ela se prostituía. Ela se prostituía. Entendeu? E agora a nova criatura é em Cristo Jesus. E ela anuncia Jesus a toda Samaria. E Jesus conversa com eles. E eles pedem para que Jesus fique com eles. Não vá embora. Aí Jesus resolve ficar e fica mais 2 dias ali com eles. E na conclusão dessa passagem que eu vou te falar agora, que é ali do 39 até o 42, você vai ver que a grande maioria em Samaria creu no Senhor Jesus. Que é esse pedacinho aqui que nós não vamos ver, mas eu estou passando para vocês, olha lá, do 39 ao 42 do capítulo 4, que é o resultado dessa mulher missionária que foi anunciar Jesus à cidade. E Jesus conversando com eles, eles creram nele como Messias. Olha que tremendo. Então, olha só, a ceifa e os ceifeiros, verso 31 no capítulo 4 de João, verso 31. Nesse íntere, os discípulos, ou seja, nesse intervalo de tempo, né? Ela foi lá anunciar Jesus, os apóstolos voltam. Nesse íntere, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come, né? Aproveita, trouxemos comida, come um pouco. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhes-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Será que alguém trouxe comida para ele comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só, Jesus vai revelar agora o trabalho de Deus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Ou seja, até a colheita, há 4 meses? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, já branquejam para a colheita, estão ficando prontos. Então Jesus está comparando o trabalho de Deus com o trabalho da pessoa que semeia a terra. Olha só. Verso 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Peraí, aquele que planta, colhe no celeiro. Guarda no celeiro. Agora aqui Jesus está falando que guarda para a vida eterna. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Aquele que semeia é Jesus, semeando a palavra. Como o ceifeiro, aquele que colhe o fruto, que são as almas convertidas a Deus. O Espírito Santo. Aqui o ceifeiro é o Espírito Santo, que colhe as almas convertidas a Deus. Faz esse trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como ceifeiro. Ele vai confessar isso, mas tem que prestar muita atenção, porque eu li isso aqui a vida inteira. E só pouco tempo atrás, coisa de muito pouco tempo atrás, que eu vim entender isso aí. Iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá entendimento. Porque nós de nós mesmos não dá para entender nem a nossa sombra, irmãos. A gente tem que se humilhar a Deus, buscar Deus em oração, porque Ele se revela. Ele mostra os profundos significados da Bíblia e como levar isso para a nossa vida, que é o mais importante. Pois, verso 37, pois no caso é verdadeiro ditado, olha só, é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro o ceifeiro. Jesus semeia a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha intensamente nessa palavra até convencer o pecador do arrependimento, convencer do pecado, da justiça e do juízo, e trazer esse das trevas para a maravilhosa luz. Pois, verso 37, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Um é o semeador, Jesus Cristo, e o outro é o ceifeiro, Espírito Santo. Eu vos enviei para ceifar, para colher, para ceifar, ou seja, colher o que não semeastes.
Outros trabalharam. Mas peraí, que outros esses que trabalharam? Pai, Filho e Espírito Santo. É o plano da salvação. Pai, Filho e Espírito Santo. Outros trabalharam. Que outros esses que trabalharam? Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus aqui, ele recebia as revelações do Pai diretamente do Espírito Santo. Recebia exatamente a vontade do Pai, as palavras do Pai pelo Espírito Santo. Outros trabalharam. Pai, Filho e Espírito Santo. Tremendo, né? E vós entrastes no seu trabalho. Como aquilo que nós acabamos de ler lá em Pedro. Somos cooperadores de Deus, nada mais. Deus nos dá a misericórdia de, enferrujados em pecados, participar dessa obra magnífica dele. Mas o mérito é todo ele centrado em Deus, centrado em Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o trabalho divino. E Deus permite que nós possamos participar desse trabalho magnífico, desse trabalho de alegria. Imagine você, a alegria que é você ver uma pessoa sendo batizada, que você deu estudo bíblico, que você ali teve, sei lá, alguma participação. Eu tive essa sensação. Batizou minha mãe, batizou meu pai, batizou meus irmãos. A família do meu irmão já nasceu em Cristo Jesus, o filhinho dele já nasceu dentro da igreja. Irmãos, é terrível. É maravilhosa a felicidade. Você olha aquilo lá, parece que não... Às vezes, com perdão dos céus, às vezes a gente nem acredita no que está acontecendo, de tão maravilhoso que é. Não tem nada parecido a uma felicidade dessa. Você entendeu? Eu vos enviei para ceifar, para colher o que não semeastes. Outros trabalharam. Que outros este? Trabalho de Deus, o plano da salvação. E vós entrastes no seu trabalho. Que magnífico, hein? Que esse trabalho, você aceite o chamado de Deus, chamado divino, para exercer a sua vocação. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde sempre. E ó, aquele abraço, uma excelente semana e, se o Senhor permitir, até o nosso próximo encontro. Amém.